sobre a questão porque é que a Grécia quis fazer este acordo com a Ucrânia e acudir aos problemas de gás da Ucrânia? Na verdade, isto já vem sendo feito desde o ano passado. Agora, o que se trata é um acordo específico, porque a Ucrânia não tem capacidade, por via dos ataques russos, de produzir grande parte daquilo que, apesar de tudo, lhe ia permitindo aquecer-se, produzir eletricidade, e, portanto, o objetivo da Ucrânia é conseguir um caudal supletivo de gás na ordem dos 4 mil milhões de metros cúbicos. A novidade aqui é que é gás liquefeito dos Estados Unidos, que é, de novo, gaseificado na Grécia e que depois vai pela Bulgária, Roménia, Moldova e, a partir daí, para a Ucrânia. Isto para um período de dezembro de 2025 a março de 2026, portanto, precisamente para acautelar aquilo que já se presume serem enormes dificuldades de abastecimento de eletricidade e aquecimento no rigoroso inverno da Ucrânia. Mas, na verdade, isto faz parte de um pacote mais amplo que traz Zelensky à Europa com dois objetivos. Por um lado, abastecimento energético, e este acordo com a Grécia é exemplo disso, e por outro lado, mais defesas, designadamente de defesa aérea, e o acordo que faz em Paris é exatamente não tão nessa surpreendente, mas que também tem o seu quê, porque é há vários anos, não é? Mas a questão é que isto acontece com a França, que é muito importante, estamos a falar de até 100 caças Rafale, um mês e meio depois de também ter feito um acordo com a Suécia de 100, muito semelhante, de 100 a 150, mas também prevê, por exemplo, o desenvolvimento conjunto com a França de drones e outros sistemas de defesa aéreo. A questão é saber, estes caças vão sendo dados ou que vão ser comprados pela Ucrânia, na verdade não estão a ser utilizados tão intensamente como se presumia. Claro. É muito difícil a aviação ucraniana conseguir recuperar o controle do espaço aéreo do seu próprio país. E esse é o drama, portanto... Precisa de artilharia de antiaérea. Se nós dentro de algum tempo tiver mais de 200 ou 250 caças, aí as coisas poderão mudar de figura. Claro. Vamos ver, mas não para já. A propósito desta visita, e como sabemos, França já enviou para a Ucrânia caças um pouco mais antigos, os caças Mirage. Mesmo assim, enfim, estão é uma subida ao de nível patamar. Quase de um F-16. O Rafale é o topo de gama. E olhava precisamente porque a Força Aérea Ucraniana divulgou hoje umas imagens de um desses caças em que a contagem de mísseis abatidos por aquele caça que estava nas imagens era já considerável. Portanto, mesmo os aviões mais antigos têm sido muito eficazes, a defesa aérea ucraniana. Sobretudo para efeitos de sistema de defesa aérea e antimísseis. Não é no combate, muitas vezes os caças é para combaterem outros caças. Os ucranianos não estão a fazer tanto. Defesa aérea. Só uma nota sobre o que estava a falar, a importância dos drones, que é claramente um asset na Ucrânia, na negociação com os franceses, com os americanos. Uma notícia de hoje que amanhã vamos desenvolver. Sabem qual foi a grande contratação da maior fábrica de drones ucraniana, Firepoint? Mike Pompeo, antigo secretário de Estado de Donald Trump, o que é um sinal fortíssimo da ligação aos americanos. O problema é que essa empresa também está envolvida no processo. Certo, mas é relevante. Muito bem, só uma outra nota que eu queria pedir, se for possível, se recuperássemos o que tínhamos aqui da Grécia, da questão do gás, para percebermos uma coisa, uma pergunta geoestratégica, uma grande dependência da Bulgária. Ora, a Bulgária é o país que, eventualmente, que Putin está a contar, a querer ir para poder sobrevoar, para chegar a Budapeste sem ser detido pelo TPI, não é? Sim, mas a verdade é que se fosse possível fazer esse acordo, a Bulgária não diria não, Donald Trump não diria não à possibilidade de não inviabilizar a ida de Vladimir Putin a Budapeste. Agora, a questão é que a geografia conta e, portanto, tudo o que está entre qualquer fornecimento, qualquer abastecedor e a Ucrânia é útil para lá fazer chegar o que os ucranianos precisam, seja de energia, seja de ajuda humanitária, seja, obviamente, de ajuda de defesa. Portanto, estes países que estão, neste caso, entre a Grécia e a Ucrânia, são essenciais do ponto de vista da geografia. Mudemos de geografia e de tema, perguntando Luís Tomé, a que é que se deve esta recente escalada de tensão entre o Japão e a China? Não é surpreendente, tendo em conta que esta nova primeira-ministra, a primeira mulher japonesa, teve como grande mentor um verdadeiramente pró-militarista e anti-China, Shinzo Abe, antigo primeiro-ministro. Ela, há uma semana, faz um discurso bastante assertivo no Parlamento japonês, Dieta, onde assumiu antecipar em 2 anos, atingir 2% do PIB para a defesa no Japão, só que disse uma outra coisa. Diz que o uso da força pela China
contra Taiwan é uma ameaça à sobrevivência do Japão. E esta expressão, à luz de uma alteração, de uma lei que foi aprovada em 2015, precisamente quando Shinzo Abe era primeiro-ministro, significa que o Japão pode usar a força, não no ataque direto contra o Japão, mas da China contra Taiwan. Ora, na defesa de Taiwan. Ora, esse é que é o problema. E de imediato a China reage, chama o embaixador japonês pela primeira vez em 2 anos, diz que os chineses não devem ir como turistas ao Japão, diz que os estudantes chineses no Japão devem repensar cuidadosamente, mas sobretudo faz aqui uma jogada de 2 em 1, porque ao mesmo tempo que exige que o Japão se retrate e, portanto, reconheça Taiwan como parte do território da República Popular da China, depois faz uma outra coisa, que é mobilizar a Guarda Costeira para junto das ilhas Senkaku, que a China reivindica ao Japão, que são ilhas muito próximas, nós temos ali a ver no mapa, muito próximas de Taiwan. Os chineses até chamam de Diaoyu, consideram historicamente ilhas adjacentes de Taiwan, portanto o argumento chinês de que estas ilhas que são administradas pelo Japão são chinesas é porque para a China são adjacentes de Taiwan e, portanto, quando o Japão devolveu Taiwan à China em 1945, estas deviam ter ido no pacote. Ou seja, a China não só mostra que Taiwan é parte da República Popular da China, como reafirma que as ilhas Senkaku japonesas, a que chama de Diaoyu, são também chinesas. A questão é que Taiwan foi colónia do Japão durante 50 anos, 1895 a 1945, é protegido pelos Estados Unidos. As ilhas Senkaku são a única disputa que o Japão tem com países vizinhos, que para os Estados Unidos estão cobertas pela aliança dos Estados Unidos e Japão. E, portanto, é estranho que Donald Trump ainda não se tenha manifestado. Em circunstâncias normais, os Estados Unidos já deveriam ter reafirmado a aliança com o Japão e que estas ilhas fazem parte, estão a coberto desta aliança, mas a tensão entre estes 2 rivais está a aumentar. Mas ia perguntar isso, professor. Tem caixa e não recua. Recordo que Donald Trump esteve recentemente no Japão, foi entusiasticamente recebido pela primeira-ministra Takaishi. Não articularam isso? Articularam os gastos na defesa. Certamente. E é verdade que ela tem um pendor conservador de que Donald Trump gosta. Duvido que a administração americana tenha gostado desta expressão que ela utilizou há uma semana no Parlamento nipónico, porque a última coisa que agora Donald Trump quer é mais complicações na relação com a China. Claro. Agora que chegou a um patamar de cessar-fogo, não quer, é se calhar por isso que não se pronuncia, não quer um problema adicional no agravado de tensões. Não estamos a falar da proximidade de um conflito militar, mas ao enviar a Guarda Costeira, ao enviar aeronaves de guerra e navios de guerra para a zona entre as ilhas que disputam o Japão e Taiwan é um sinal político. Nas últimas horas, as autoridades japonesas disseram que avistaram um drone suspeito sobre Taiwan, portanto há uma tensão. E os taiwaneses, mais de 200 aeronaves de guerra à volta. Uma pergunta muito rápida, não resisto, amanhã vamos falar disso, até vamos ver um vídeo. Do que é a primeira-ministra Sakai Takaishi, primeira mulher a liderar o governo do Japão. Ela dorme 2 ou 3 horas por dia e marca reuniões com os assessores às 3 da manhã. Como é que está a ver Takaishi? É o modelo que ela segue. É o modelo do Shinzo Abe, que começou por se afirmar como Ministro dos Negócios Estrangeiros. É ele que inventa o diamante de segurança, que depois vai dar origem, por exemplo, ao Quad, Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália. E ela segue o mesmo perfil, por isso é que muitos dizem que é o Shinzo Abe de saias. Mas na verdade, ela mostra firmeza e não escapou às críticas à conta dessa reunião às 3 da manhã com os seus assessores.